Nossa! A noite mais fria até agora aqui no Alasca. Menos 13. Aí logo que a gente entrou aqui no estacionamento, o Léo já falou, amor, tem luzes. Parecem ser pegada de um bicho bem grande. Agora, o que são essas montanhas aqui, né? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá deixando Fairbanks e pegando a estrada sentido Anchorage. Tá um dia bonito de sol, mas não se enganem não, tá muito frio. A gente passou a noite mais fria até agora aqui no Alasca. A sensação térmica chegou a menos 12 graus. Agora melhorou um pouco, tá na faixa dos menos 5 graus e a sensação de menos 10. Mas ainda assim é muito frio. Pra vocês terem uma noção de quão frio é isso, uma geladeira fica com a temperatura interna na faixa de 0 a 5 graus. E um freezer fica na faixa aí de uns menos 18. Então ontem à noite a sensação térmica era mais próxima de um freezer do que de uma geladeira, inclusive. E a gente não passou a noite sozinho, ficam sempre vários caminhões aqui. Tem motorhome, tem a van que a gente mostrou pra vocês no outro vídeo, um trailer enorme aqui e mais alguns outros motorhomes e vans lá pra trás. Tem inclusive um carro que passou a noite aqui, ele tá todo coberto ó, com tecido e eles estão com um aquecedor ligado na tomada ali. E a gente não pode estar utilizando essas tomadas aí pra ligar nosso motorhome ou até mesmo aquecedores. Mas dá pra entender, né? Com o frio que fez ontem à noite, não teria como ficar dentro de um carro sem ter um aquecedor. Quentinho aqui dentro, né? Cara, é muito frio lá fora. As minhas mãos estão congelando. Bora pegar a estrada. Parou para abastecer, primeira coisa, porque nós estamos tendo um consumo de combustível muito mais alto. Por motivos de estar usando muito o alternador e o Orion para carregar as nossas baterias. Como o tempo tá muito nublado, hoje até saiu um solzinho assim bem tímido, mas neva a noite inteira, aí as placas amanhecem cobertas de neve e o céu todo nublado, cheio de nuvens, então a gente não consegue usar praticamente nada. Na verdade, acho que nem... Não tá carregando de algum tempo. A gente tá exclusivamente usando o Orion. Então não dá pra gente depender das placas solares. Por isso que a gente fala também da importância de você ter formas alternativas de carregar o carro. Então estamos usando o alternador e com isso o nosso consumo de combustível está muito mais alto do que o normal. Até inclusive quem tiver interesse, o Vini do Sem Fronteiras, que foi quem mandou o equipamento da Victron pra gente, tá com uma promoção e o Orion tá saindo 1.890. Então se você tiver interessado em comprar um, entre em contato com a Sem Fronteiras, que se você tiver um roteiro parecido com o nosso, ou for passar por regiões onde tem muito tempo nublado, muita chuva, você vai precisar de fontes alternativas de energia e esse equipamento é uma ótima solução para isso. A gente pagou $4,39 por galão. Eu agora tô dirigindo, não vou conseguir fazer a conta, mas vai aparecer aí na tela quanto é que sai por litro. Espera, depois a gente fala. A mágica da pós-produção. Mas deu uma pausa no teu processamento. Deu. Pra atravessar. Porque aqui a gente precisa estar tomando sempre muito cuidado. Afinal, como eu falei mais cedo, a temperatura tá muito baixa aqui, então pode ter gelo na pista e a gente tem que dirigir com cuidado. Mas é muito doido pra gente que não tá acostumado, né, com essa questão da neve, ver como as coisas funcionam. Nevou bastante ontem à noite, no final do dia, e aí eram umas 10 e pouco, 11 horas, as máquinas já estavam passando nas ruas, no estacionamento ali do mercado, pra tirar a neve. E hoje de manhã, quando amanheceu, as ruas já estavam limpas. Agora nem gelo tem nas pistas, porque já saiu o sol, então a temperatura também subiu um pouquinho, e isso ajuda a derreter quando tem pouquíssima neve. Como eles passaram as máquinas, então as estradas já estão ótimas pra gente poder circular. We're on our own, running on
Depois de rodar 125 km, a gente chegou na cidade de Healy. A gente fez uma parada estratégica aqui no meio do caminho para ver a réplica do Magic Bus, que fica aqui no pátio da cervejaria 49º estado. Eu não vou falar isso em inglês. A cervejaria tá fechada, a gente já sabia disso. Ainda assim, a gente consegue andar em volta do pátio e ele tá exposto aqui na lateral do pátio. E por que a réplica? O ônibus original ficava no final de uma trilha bem complicada, bem perigosa, e muitos turistas, para fazerem a visita no ônibus, acabavam entrando nessa trilha sem qualquer preparo, sem qualquer conhecimento, e acabava gerando muitos resgates lá, muitos acidentes. Então o governo tomou a decisão de tirar o ônibus original do seu lugar e levar para a Universidade de Fairbanks. Durante um período, o ônibus original ele até ficou exposto na universidade, mas por questões financeiras, essa exibição ela foi suspensa e agora não tem mais como você visitar o ônibus original. Inclusive eles estão fazendo um programa de levantamento de fundos, tal, para montar um espaço específico para a exposição do Magic Bus, então não tem como conhecer o original. Eu tô falando isso porque várias pessoas perguntaram pra gente se a gente ia conhecer o Magic Bus. E aqui no pátio da cervejaria tem uma réplica que dizem ter sido usada na gravação do filme Natureza Selvagem, então como a gente tava no caminho, a gente aproveitou pra parar aqui e conhecer, além de que a paisagem é linda, né? Tá lindo Só demais por isso vale a pena dar um passeio por aqui. Nossa, a neve de dias, que engraçado. Eu tô com medo de afundar, porque a gente não sabe, né, que a gente tá pisando, né? A galera anda aí. Andar na neve é algo relativamente complexo. A gente não sabe se tem um buraco embaixo de onde a gente tá pisando. Tentar pisar nas pegadas de outras pessoas. É, então. E aqui a neve tá bem fofa, ó. Não é um lugar onde a galera limpa muito, com frequência. Dá pra ver, inclusive, pegadas de bichos aqui. Sério? Olha. Pegada de urso? Não, é de algum passarinho. Que medo, né? A gente não lembrou de trazer o spray. É, não, mas aqui não vai ter. Ah, tá. Ah, não agora, né? Se você nunca ouviu falar na história de Into the Wild ou na Natureza Selvagem, é um filme baseado em um livro que conta a história real de Christopher McCandless, um americano de classe média que decidiu deixar tudo pra trás. Ele doou tudo que ele tinha pra caridade e saiu viajando pela América do Norte. E o objetivo final dele, quando ele chegou aqui no Alasca, era viver em meio à natureza e viver de forma mais rudimentar possível, vivendo com a natureza da natureza. E quando ele fez a Stampede Trail, ele acabou se deparando com o ônibus 142, que acabou se tornando então o abrigo dele, o lugar que ele transformou em casa. Ele morava ali e vivia da natureza. O filme tem uma mensagem muito bonita sobre propósito de vida e é interessante. Eu não vou contar muitas coisas porque seriam muitos spoilers. Vale a pena assistir, tá disponível em várias plataformas de streaming, mas o final, apesar de ser um spoiler, eu preciso contar porque é uma coisa bem relevante, e dizem que quando é história real não é spoiler, que não tem como você dar um spoiler de uma coisa que realmente aconteceu, então é história, não é... Vocês entenderam? Ele passou mais ou menos 2 anos vivendo no ônibus no meio da selva, mas ele acabou falecendo por desnutrição e por consumir algumas ervas que eram envenenadas. Essas foram as conclusões sobre a morte dele. E o corpo dele foi encontrado por um caçador. Depois disso, um escritor conheceu a história dele, fez algumas investigações, veio conhecer mais a fundo, encontrou algumas cartas que ele escrevia, alguns escritos que ele deixava dentro do ônibus e transformou essa história em um livro que depois se tornou o filme Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem. E daqui a gente consegue ver uma espécie de cozinha bem rudimentar lá dentro do ônibus. E dadas as devidas proporções e até mesmo o tempo, né? Faz tempo que isso aí aconteceu. É bem parecido com o que a gente tem hoje. Claro que de uma forma muito mais simples. E obviamente ele não tinha energia, era tudo mais rudimentar. Algo que nessas regiões aqui a gente ainda não tá no inverno, sofre com o frio. Imagina sem ter as tecnologias que a gente tem hoje, as possibilidades que a gente tem hoje, né? E aqui é um... É uma neve mais durinha. Agora, o que são essas montanhas aqui, né? A paisagem que a gente tem aí durante toda a estrada, durante todo o caminho, é linda demais. Muito obrigado, senhora. Entre, senhor. As pessoas dizem que você é educado que você abre a porta do carro pra mim. Ah, tá. Entendi. Vou abrir pra você também. As rotinas. A gente, pra entrar, tem que sempre bater o tênis ou a bota. Ixi, caiu aqui, né?
Pra galera que fala que tá tudo fechado aqui na Alaska, ó, não tá. Open. My apartment is a mess. There's no room for happiness. Been alone too many nights. You came by the other day, dropped off a key but wouldn't stay. We couldn't even start a fight. Bom, galera, chegamos aqui no Parque Denali. A gente tá no Riley Creek Campground, que é um camping que funciona o ano inteiro. A gente percebeu durante a nossa passagem nos parques no Canadá e entrando no Alasca que vários campings fecham durante o inverno, mas esse continua funcionando e as vagas são gratuitas. Então eles têm algumas vagas específicas que eles deixam liberadas pro inverno. E aí nessas vagas eles passam as máquinas, assim como eles passam na estrada aqui. E em outras eles já não passam e aí fica com a neve fofa em toda a vaga. E é legal porque a gente consegue ver pegadas de alguns animais. Ó, algum animal passou por aqui, tá com as pegadas aí ainda. Tô carregando o meu spray, porque a gente vê algumas pegadas andando aqui pelo estacionamento um pouco maiores do que a gente tá acostumado, então eu imagino que tenham ursos por aqui, então é bom se prevenir. Tem uma placa aqui que inclusive explica como evitar problemas com os animais. Então a gente tem que armazenar as comidas de forma adequada, jogar o lixo fora nas lixeiras que são resistentes a ursos, nunca deixar comida sem supervisão, e aqui fala da distância mínima que a gente tem que ter dos animais. Então de alces, lobos, coiotes, a gente tem que ter pelo menos 23 metros de distância, e ursos, ó, 275 metros. Obviamente, se a gente encontrar um urso por aqui, ele vai estar bem mais próximo. Então é bom a gente carregar esses sprays e estar bem alerta para não ter nenhum problema. E ao longo da estrada aqui tem várias outras vagas e banheiros. E os banheiros estão funcionando normalmente, banheiros bem simples, mas onde a gente pode estar descartando nosso porta-pote, por exemplo. E as pegadas que a gente falou que parecem ser de urso são essas aqui, ó. Tem mais ou menos o tamanho da minha mão e parecem ser pegadas de um bicho bem grande. E é engraçado porque normalmente a gente não vê, não percebe as pegadas dos bichos. E aqui, como tem neve por tudo, tem muitas pegadas para todo lado. E é de bicho pequeno, de bicho grande. É bem interessante. E a vista das montanhas daqui é muito bonita. Os picos estão todos nevados. Sabe quantos graus tá? 8. -8. -8? Sério? Tá muito frio aqui fora. Eu tinha pensado, inicialmente e tal, da gente dormir aqui, né? Aproveitar. Sabe quanto vai chegar de noite? -13. Nossa. E aí você pensa que a sensação térmica é sempre muito menor do que a temperatura. Acho que não, né? Cadê o spray? Tá lá na frente? Não, tá aqui no meu bolso. Ah, tá. Vai que, né? Trancar a porta porque os ursos sabem abrir portas. Cedi As aos pantufas. de pantufas. Não tem como. Não. A gente colocou o tapete de yoga embaixo e mais outro tapete que a gente usa do lado de fora, por cima, mas ainda assim é muito frio, então as pantufas nem dá pra ver porque ela é quase da mesma cor, mas elas têm um solado de borracha, então, né? Ah, é outra coisa. Porque apesar de que lá fora tá -8 e aqui dentro tá muito melhor, ainda assim é friozinho. O chão é gelado, né? É. Mas a gente tá conseguindo sobreviver muito bem. Tá. Graças ao nosso aquecedor. É o nosso buddy. Mr. Heater. Nós mostramos pra vocês a versão maior dele no vídeo do supermercado, mas nós tínhamos encontrado ele em toque, em uma versão um pouco menor, um pouco mais compacta e também mais barata. Ela custou $100 e é um aquecedor que funciona com o gazinho de camping, só pra deixar um pouco mais simplificado. E foi a melhor compra que a gente fez. Foram os melhores $100 que nós gastamos nessa viagem, porque resolve muito, ele ajuda muito em aquecer a casa pra gente à noite e quando a gente acorda. Então, quando a gente acorda, a gente liga o aquecedor, aí a casa fica confortável pra gente sair da cama, fazer o café, tudo isso. E à noite, quando a gente tá fazendo jantar, quando a gente tá comendo, a gente liga o aquecedor, deixa a casa agradável e desliga antes de dormir, é claro, por questão de segurança. E olha, esse realmente foram os $100 mais bem gastos durante toda a viagem. E como vocês sabem, para todas as nossas compras, a gente utiliza o cartão da Nomad. Com a Nomad, a gente tem uma conta global, digital, 100% gratuita. Ela não tem taxa de abertura, nem manutenção e nem anuidade. E abrir uma conta na Nomad é muito simples.
é só baixar o aplicativo e com documento brasileiro você consegue abrir uma conta em dólar. E o melhor é que não tem surpresa na hora de você fazer as transações no aplicativo. Você sabe exatamente qual é a cotação do dólar na hora que você for transferir o dinheiro de real para dólares. E usando o nosso código LEOIFAB, na primeira transação você pode ganhar até $20 de cashback. Só não esquece que você tem até 15 dias depois de inserir o código no aplicativo para fazer a transação e garantir o seu cashback. E é claro que antes de nós sairmos de Fairbanks, o Léo foi lá garantir algumas garrafas de gás. A garrafa, né? É o quê? Botijãozinho. Botijõezinhos de gás, pra não ter perigo da gente ficar sem aquecedor. E o nosso cardápio de hoje é uma salada, tá muito bonita essa salada, e lasanha. Sempre fazemos comida para sobrar. Então eu fiz lasanha um dia, eu já fiz mais uma lasanha pra guardar na geladeira, pra quando a gente estivesse na estrada ou não tivesse tempo de cozinhar. A gente usa deste artifício muito aqui. Queria abrir a porta. Queria viver esse momento. Seria legal ir lá fora comer, mas... Só que se a gente levar o nosso aquecedor e sentar ali na mesa, a gente vai morrer. Ajuda, mas não sei se resolve. Pra ter noção do frio, olha como é que tá a nossa janela aqui, ó. Isso aqui é tudo gelo. Imagina, menos 13. Acho que temos que comer e pegar a estrada porque tá escurecendo. Isso é uma coisa muito doida, tá escurecendo muito cedo e amanhecendo muito tarde. Já tá começando, a gente não chegou naquela época em que é noite praticamente o dia inteiro, mas a gente já consegue perceber muito a diferença da primeira semana que a gente tava aqui pra essa semana. Bastante. Já mudou muito. Forever be in this moment, forever be. Nós chegamos aqui em Trapper Creek, no meio do caminho. A gente rodou mais uns 150 quilômetros, mais ou menos, do Parque Denali. E nós paramos em uma marcação do Overlander, que é um pátio próximo da estrada. Nós paramos aqui porque tinha a possibilidade de, estando em um lugar escuro e bem afastado, a gente ver a aurora boreal. Eu vim monitorando o aplicativo de aurora, tinha uma possibilidade da gente ver. Aí logo que a gente entrou aqui no estacionamento, o Léo já falou, amor, tem luzes. Só que são luzes bem fracas e brancas. Então a gente chegou aqui, a gente ficou um tempo parado, simplesmente apoiado aqui, olhando a aurora. E ainda tá bem fraca, tem chance dela se intensificar ao longo da noite. Não sabemos como vai ser, mas a gente vai ficar olhando. Se ela ficar bem forte, a gente com certeza vai sair pra olhar e pra tirar foto e tudo mais. Mas agora o que a gente vai fazer é descansar, porque amanhã a gente vai seguir viagem e também se esquentar, porque tá muito frio aqui. Já falamos várias vezes isso nesse vídeo, né? Muito frio. O tema do Alasca é Natal e tá muito frio. E amanhã a gente se vê pra seguir viagem até Anchorage. Fala galera, bom dia! Ontem à noite foi incrível ter visto a aurora pela primeira vez, foi algo surreal, assim, sem palavras. Ela não estava muito forte, ela estava mais para um branco do que para um verde. Foram poucas as vezes que ficou bem claro e a gente não conseguia nem filmar muito bem. E além disso, estava muito frio. Quando a gente chegou aqui, a temperatura estava em torno de uns -9 e caiu mais durante a madrugada. A sensação nem se fala, chegou perto de uns -13, -14 graus. E uma hora mais ou menos depois que a gente chegou aqui, a aurora já não estava mais visível. Ela tá sempre se deslocando no céu e aí ela acabou indo naquela direção lá. A gente conseguia ver de longe, mas é incrível. Tomara que a gente consiga ver mais aí e com mais intensidade também. Esse aqui foi o lugar que a gente passou a noite, lá fica a estrada e é um lote enorme aqui de chão batido. Então foi super tranquilo de passar a noite. Tinham 2 carros aqui,
ficaram aqui a noite toda, mas aparentemente não tem ninguém dentro. E hoje pela manhã chegou mais um carro ali que eu acho que foram caçar ou fazer alguma trilha por aqui. E a gente acabou saindo do Denali e tocando até aqui, porque a temperatura naquela região ia chegar em menos 15, menos 16. A sensação térmica ia baixar dos 20 graus. Então a gente preferiu tocar um pouco, para não ter problema, principalmente com o nosso sistema hidráulico, por causa da temperatura. E uma coisa engraçada é que uns quilômetros depois que a gente saiu do camping onde a gente parou para almoçar, a gente começou a não ver mais neve. Então, apesar da temperatura estar muito baixa, agora está na casa dos menos 6, a sensação de menos 10. É uma região que aparentemente não nevou ainda. Mas, obviamente, isso aqui tudo vai ficar coberto de neve no inverno. Os nossos vidros estão congelados. Tem que ligar o carro, amor. Aí já vai sair. Mas pra tirar o excesso de gelo, né? Porque a hora que parece ligar, que a gente passou vai uma molhar tinta. Muito aqui dentro. Ó, aqui também, isso aqui é tudo gelo. Tudo congelado aqui. E é engraçado que nessa parte aqui não pegou sol. Então essa parte toda aqui ainda tá congelada. Mas se a gente vai pro lado onde o sol já pegou, aí tá limpinho, ó. O gelo já saiu de toda essa lateral aqui. Então, apesar de estar muito frio, ficar no sol faz bastante diferença. Bora pegar a estrada? Vamos. Mas a tendência é que vai esquentando. Tanto a previsão do tempo é esquentar ao longo do dia, como a gente tá indo numa região que não é tão fria quanto a região onde nós estávamos. Hey, he's got me looking quite beige. Got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Vou pegar minha luva. Então, são muitas etapas, né? Eu ainda estou me preparando para o carro. Tem que botar luva, senão congelam os dedos. Mesmo de luva. Mesmo de luva congela já. E começa a doer os dedos, parece... Sabe quando a gente coloca a mão dentro de uma caixa de gelo, com bebida, assim, que a gente tá preparando pra deixar a bebida gelada? Então, quando a gente começa a colocar a mão, botar as bebidas e tal, que a mão fica congelando e começa a doer a ponta dos dedos, é mais ou menos isso que a gente sente. Chegamos aqui em Talkeetna. Uma cidade muito doida no meio do caminho, entre Fairbanks e Anchorage. Pesquisando, assim, os lugares legais pra gente passar, disseram que essa aqui é uma das cidades mais estranhas do Alasca. Então, óbvio que a gente tinha que parar pra conhecer. E a nossa primeira parada aqui na cidade é na beirada do rio. A gente consegue ver daqui o Monte Denali. A vista é linda demais. Mas olha isso, o rio tá começando a congelar, não tá completamente congelado. Que legal, né? Legal, né? E olha a velocidade, né? Tipo, a corrente. É muito rápido. Nessa região aqui, eles fazem muito rafting. Dá pra entender, né? Faz sentido. E alguém tinha perguntado se a gente queria se jogar em água de geleira. Eu não tô com vontade nenhuma de me jogar no rio desse aí. Na verdade, nessa época, não é... Nem aconselhável fazer não, isso, é né? uma coisa meio mortal, assim. Porque, além de o gelo já tá duro em muitas partes, então isso se torna já muito perigoso, o risco de hipotermia é muito alto. E caso vocês não saibam, se a gente começar a ter hipotermia, a gente perde a possibilidade de se movimentar. A gente não consegue mais se movimentar, os músculos param de funcionar. Então, se a gente cair numa água dessa aí, que tá numa temperatura absurdamente gelada agora, a gente pode não conseguir sair mais. E as pessoas falaram assim, vocês não vão fazer porque tem que fazer, porque a Duda e o Ale mostraram que eles foram num lago de geleira, só que eles vieram pra cá no verão. Eles vieram pra cá no auge do verão. A gente já tá na metade do outono, começo do outono. Então, a temperatura já tá muito diferente. E se naquela época a água já era muito gelada, agora a gente tá falando realmente de lagos congelados, que a gente mostrou aqui. Por cima é só gelo. Então, além do risco do gelo em si, porque você pode se machucar no gelo, ainda tem o alto risco de hipotermia, que não é uma brincadeira. Não é uma coisa assim, tipo, isso é frescura, isso é coisa de risco Nutella, como real. falaram. Não, é realmente arriscado e os órgãos governamentais fazem esses alertas de que você não pode sair entrando em lagos nessa época do ano. Até porque assim, ó, se mergulhar na parte onde ainda tem água e por algum motivo acabar embaixo de uma parte que tem gelo, a pessoa pode não conseguir mais sair para a superfície, fica trancada na parte de baixo. Porque é uma camada de gelo muito grossa e você não consegue simplesmente quebrar, empurrar e tal. Então, assim, é legal a gente falar sobre isso porque quando as pessoas visitam o mesmo lugar em épocas diferentes, as atividades e as paisagens que você vê são completamente diferentes. A gente tá mostrando isso nas paisagens, mas eu acho legal fazer esse comentário sobre as atividades que você pode fazer também nos lugares. Porque às vezes você vê
o vídeo de uma pessoa e cria aquela expectativa, mas você vai pro lugar em uma outra época e aí você tem uma experiência completamente diferente. E não sei se conseguem ouvir no fundo, mas a gente ouve o gelo quebrando. Não dá pra ouvir, né? Mas às vezes dá uns clack, como se fosse uma madeira, assim, estralando, e na verdade é o gelo que começa, né, a um empurrar o outro, assim, aí vai quebrando em algumas partes. Tem muitos aviões de pequeno porte aqui nessa região também. E inclusive muitos hidroaviões. Agora tá começando a ficar mais complicado de pousar e decolar da água, porque, como a gente mostrou pra vocês, tá uma boa parte já congelada. Mas no verão são muito utilizados esses hidroaviões aqui nessa região. A cidade em si é super peculiar. Na verdade, ela é um distrito histórico e tem várias construções bem antigas, assim. Peculiar é a palavra pra definir. Tem várias lojinhas, gift shops, várias coisas de souvenir por aqui, tem alguns restaurantes, tem cervejaria. E o primeiro lugar que a gente vai conhecer é a Neglace Store, que é também a casa do prefeito daqui. Resta descobrir se o prefeito vai estar em casa. On the balcony, no one else is home. É uma loja muito esquisita. Tem muita coisa estranha aqui, tem muita pele. E aí já tem um aviso que as peles não são pra venda, elas são só pra decoração. Pra manter o lugar aquecido. E tem de tudo um pouco aqui. Tem jogos, tem o gás que a gente usa no nosso aquecedor, que a gente mostrou pra vocês. E obviamente aqui é um preço bem mais alto. A gente tá pagando 5 e pouco numa garrafa dessa aqui no Walmart. E aqui tá saindo $11. Mas, em um caso emergencial, tem como encontrar nessas lojas aqui também. Tem bastante coisa pra camping, os produtos de limpeza e tal, porque o pessoal faz trilha aqui. Lá onde a gente tava vendo o rio, é onde começa uma das trilhas que tem por aqui. Então, é um destino mais pra isso mesmo. O pessoal vem acampar, o pessoal vem fazer trilha no verão. Então, eles têm as coisas básicas necessárias pra isso. A gente não vai fazer muitos closes, porque eu sei que tem pessoas que são um pouco mais sensíveis. Do lado das peles tem uma foto com a imagem do bicho na natureza que tinha essa pele. É uma coisa um tanto quanto estranha. Vou usar essa palavra aí pra gente não polemizar muito. E aqui também tem um trenó super antigo. Tem dois, na verdade. Tem um ali embaixo e esse aqui em cima. Provavelmente puxado por cães daí, né? Feels like everyone is brainwashed. Infelizmente, o prefeito não está em casa, porque ele está fazendo o que faz de melhor, que é viver a sua vida do quê? Sua vida de gato. Por que essa cidade é tão estranha, como eu falei antes? O prefeito da cidade é um gato. Há mais de 20 anos, essa cidade tem gatos como prefeitos. O primeiro prefeito ficou mais de 20 anos com esse cargo, com esse poder, se chamava Mr. Stubbs, só que ele veio a falecer em 2002. E aí a cidade foi escolhendo outros gatos como prefeitos. E a verdade é que não é uma cidade, isso aqui é um distrito. E por isso eles não têm um prefeito eleito como em uma cidade. E aí eles decidiram então ter um gato como prefeito honorário para representar a cidade. E pra um distrito tão pequeno, até que tem bastante movimento, né? Tem bastante movimento de turista, tem várias lojinhas, tem alguns restaurantes por aqui, tudo tá bem movimentado, assim. Considerando, né, que a gente tá num lugar minúsculo, praticamente no meio do nada, no Alasca, e que a gente tá fora da época de alta temporada. E agora a gente vai aproveitar e comer algo num pub. Não conhecemos nenhuma cervejaria até agora, aqui no Alasca, e o Alasca é bem famoso pelas suas cervejarias. Então aqui o pub tá aberto e tá um cheiro muito gostoso. Vamos descobrir o que tem por aqui. Tenho medo porque eles comem bichos estranhos, mas vamos lá. Entramos aqui no pub, demorou um pouco, foi cerca aí de 20 minutos. Tinha bastante fila, agora diminuiu um pouco o movimento, mas ainda tem bastante gente. A comida parece ser bem boa, o cheiro tá muito bom aqui. E tem cervejas artesanais, então eu vou provar uma cerveja. Eu escolhi essa Groove IPA e a gente vai escolher algumas coisas pra comer aqui. Fazia um mês que a gente não saía pra comer. É verdade, né? Fazia um tempão, né? Nem lembrava mais como é que era. Não lembrava mais como é que era, tem que pagar a gorjeta, entendeu? Pois é. A gente comeu os sanduíches, que é o mais tradicional que tem ali. Um hambúrguer, eu comi um sanduíche de pulled pork. Pulled pork. Com coleslaw.
coleslaw. Tudo bem gostoso, bem simples, bem servido. Nada assim muito cheio de coisa, nada muito diferente. O hambúrguer tradicional, os meus sanduíches também bem simples, mas tudo bem temperado, então gostoso. Valeu. Valeu. Principalmente porque nós estamos sem água, então não daria pra fazer comida em casa. E fazia bastante tempo que eu não tomava uma cerveja artesanal também. Fazia um bom tempo, né? Olha, muito tempo. É. E a cerveja era bem boa. Eu curto muito IPAs, IPA, eles falam aqui, né? No Brasil a gente tá acostumado a falar IPA. E eu gosto bem desse sabor cítrico, assim. Então é uma cerveja artesanal muito boa. Feita aqui. Então foi legal experimentar uma cerveja dessa. O Alasca tem muita tradição em cervejarias. Eu vou tentar provar algumas outras aqui no Alasca. Mas agora a gente vai pegar a estrada sentido Anchorage. Enter, milady. E para as pessoas que falam pra gente, que mandam mensagem que o Alasca tá fechado, que já fechou tudo, as coisas estão funcionando. Inclusive com filas. É. Assim, a gente sabe que muitas cidades turísticas, como a gente até já comentou aqui, vão acabar fechando porque o turismo, principalmente o turismo de pessoas de fora, diminui bastante nessa época. Mas as pessoas aqui continuam vivendo, continuam precisando ir em restaurantes, fazer compras no mercado, precisam ter coisas para fazer. Então uma vida acontece normalmente por aqui. O que a gente vê é uma troca de atividades. Então tudo que era atividade externa, ou agora vai ser voltada para esqui, para essas coisas assim, esporte de inverno, ou elas vão deixar de acontecer e outras atividades vão substituir aquelas. Basicamente é isso que acontece. Tinha inclusive no restaurante ali uma placa de uma corrida de esqui que vai acontecer em março. É o final do inverno, porque aí tem bastante neve e é o momento melhor para esquiar por aqui. Let's say I let you call me, baby. Let's say I let you hold my hand. Mais uma tarefa do viajante de motorhome. Teve uma pessoa numa caixinha de perguntas no Instagram que perguntou por que você gosta tanto de mostrar descarregando o porta-pote. Porque faz parte da nossa rotina. Que é a coisa mais constante na rotina. Abastecer o carro, descarregar o porta-pote, encher abastecer água são coisas que fazem parte da nossa rotina. E se a gente tá vivendo isso, tem que mostrar, né, ué? Mas eu nem mostro tanto assim. Mas uma coisa interessante é que quando a gente passa na rodovia aqui por vários... São como se fossem vilarejos, assim, cidades bem pequenas. A gente nota que tem muita coisa que parece ser abandonada, assim, sabe? Mas abandonada de estar há muito tempo. E aí eu não sei se realmente as coisas estão abandonadas ou se é meio cultural, assim, que as pessoas deixam as coisas meio jogadas, assim, nos pátios, né? Nos terrenos. E aí dá essa impressão de que as coisas estão abandonadas. E aí, ó, não sei se dá pra notar, mas tem bastante coisa jogada pelo pátio da casa. E não nevou, mas a água que fica aqui, olha só, parece um vidro. Olha aqui. É um desinfetante congelado. Let's say I think about you once or twice. Let's say I want you to want me. Maybe someday you feel the way I do. Nós chegamos em Wasilla. Nós chegamos em Wasilla, uma cidade pertinho de Anchorage. Não vamos seguir viagem, a gente tá meia hora de Anchorage, mas como é uma cidade muito grande, é melhor a gente chegar de dia, tranquilo, pra explorar, ver qual é o melhor lugar pra ficar. Então a gente vai dormir por aqui, vamos dormir em um Walmart, apesar de que a vista que fica atrás não parece, né? Eu estou obcecada com essas montanhas coloridas. Olha isso, cara. Os tons de azul parecem uma pintura. É muito. Parece uma pintura. Então a gente vai se despedir por aqui e nos vemos no próximo vídeo em Anchorage. A gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa viagem até aqui. Se você ainda não tem conta na Nomad, aqui na descrição vai estar o link e o código para você abrir a sua conta e aproveitar o cashback. E para acompanhar mais sobre a nossa jornada, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você não perde nada, e acompanha também em tempo real lá no Instagram @LaiaFabioala. Tchau!